Muitas pessoas procuram a justiça após ter a saúde mental comprometida em função dos estresses do dia a dia no trabalho. Nos últimos anos, aumentaram os casos de depressão, ansiedade e também burnout, que é o esgotamento profissional. Um ambiente de trabalho que não prioriza a saúde dos seus colaboradores pode adoecer a equipe. Seja como meta inatingível, uma cobrança fora do horário, uma expressão de desaprovação inoportuna. São muitos os fatores para que uma pessoa entre no processo de adoecimento. Quais são os direitos desses trabalhadores ao ter a saúde mental comprometida? O que fazer ao receber o diagnóstico? O que a lei assegura? Essas são algumas dúvidas comuns em casos assim. A doutora Adriana Belintani é advogada especialista em saúde mental há mais de 20 anos e atua nas áreas trabalhista e previdenciária e vai conversar conosco a respeito desse assunto. Doutora, queria te agradecer. Eu sei que a sua vida é corrida, mas a gente vai falar de um assunto importante. Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço o convite. Doutora, quais são as principais doenças que são relacionadas ao ambiente de trabalho? As principais doenças relacionadas ao trabalho e à saúde mental, como você já mesmo disse, ansiedade, depressão, burnout, mas tem também o bore-out. O burnout é o excesso de trabalho e o bore-out já é a escassez no trabalho. Muitos trabalhadores, às vezes, estão no seu ambiente de trabalho ociosos, quer porque a chefia não passe algum serviço, quer que tenha algum problema, um assédio. Então, existe também essa doença relacionada ao trabalho. Vamos fazer um paralelo aqui. Fala-se muito, por exemplo, com relação à saúde no geral, que trabalhar no pré é muito melhor do que depois você cuidar de uma doença. Sim. Na questão da medicina do trabalho também é assim? Sim, com certeza. Um trabalhador que no ambiente de trabalho, aliás, é lei, a empresa tem que oferecer um ambiente de trabalho sadio para esse trabalhador. Ela tem que proporcionar um ambiente sem estresses, sem assédios, sem interrupções do trabalho, que isso também pode adoecer. Então, se você, empresa, proporciona a esse trabalhador um ambiente de trabalho sadio, ele não vai sofrer nenhuma doença, mesmo não só emocional, mas física também. Isso faz com que aumente a produtividade, com que ele esteja bem no trabalho e todas as fases da vida dele ali são repercutidas com essa saúde mental boa. Dá para a gente citar algumas formas do que essas doenças, de que forma essas doenças elas afetam a produtividade dentro de uma empresa? Nossa, se uma pessoa está... A doença mais incapacitante é a depressão. Se fala muito em ansiedade também, mas se fala muito mais em depressão, porque a depressão é a mais incapacitante. É aquela em que o trabalhador não quer saber de nada. Não porque ele não quer, não é frescura, não é porque ele está com algum problema que seja passageiro. Realmente a depressão é algo incapacitante e aí ele já acorda sem vontade de fazer nada, sem vontade de ir para o trabalho. Isso faz com que a empresa não tenha esse colaborador naquele dia. Para você ter uma ideia, se perde por ano, mundialmente, $1 trilhão por ano por causa de afastamentos em decorrência da saúde mental. Doutor, algumas empresas elas dão o apoio necessário para esse trabalhador fazer o tratamento enquanto ele está no trabalho. Sim. Mas isso é lei? A empresa ela tem essa obrigação? Obrigação não. Ela tem a obrigação de ter um ambiente de trabalho sadio. Mas a empresa que quer ver seus funcionários bem, com a saúde mental estável, porque saúde mental, ela não é sinônimo de doença. A saúde mental, ou ela está boa ou ela está ruim. Então, se a empresa quer que esse funcionário tenha... Porque o que repercute para a empresa, sim, a produtividade aumenta, mas mais do que isso, esse trabalhador com a saúde mental, né, que não esteja comprometida, com a família ele está melhor, e estando melhor com a família, ele já vem trabalhar novamente. É um círculo, né,
virtuoso, vamos dizer assim. Se ele está bem no trabalho, em casa, ele está bem também. O contrário é as toxinas, cortisol, correndo no sangue daquele trabalhador, até ele chegar em casa, poeira baixar 3, 4 horas, para ele conseguir acalmar um pouco, e ele já fica pensando no dia seguinte, poxa, eu estou aqui para a empresa, eu vou sofrer. Então, assim, isso tudo faz com que a saúde seja comprometida. A empresa que quer que o funcionário esteja, em primeiro lugar, bem, ela pode tomar essas medidas de auxílio. Doutora, pegando um gancho no que você falou, claro que a empresa ela tem que dar uma condição, a gente não pode dizer perfeita, mas uma condição para que o trabalhador desenvolva o trabalho dele em ótimas condições, Sim. né? Inclusive de saúde. Uhum. Uma vez que isso não aconteça e o trabalhador ele consegue identificar que há um problema e que isso afeta a saúde mental dele. Porém, ele fica com medo, e acredito que deva existir muitos casos assim. Ele fica com medo de repente, acionar o superior dele, de ir até um gerente, um supervisor, com medo do próprio trabalho dele, de colocar em risco o trabalho dele. Eu vou falar, o cara pode entender que é uma denúncia da minha parte, eu vou colocar em risco o meu emprego. Isso existe e até que ponto isso é direito do trabalhador? Existe e muito. Existe. Porque o trabalhador tem o medo realmente de perder seu emprego, né? Ele tem que pagar as contas, né? Prover a família, e a gente sabe o quanto é difícil. Mas para que outros não sofram e ele continue sofrendo, porque quando tem esse ambiente, não é só com uma pessoa, é com um grupo inteiro da equipe ou de uma empresa toda, ele tem que procurar o superior, tem que relatar isso. Tem empresas que têm canais de comunicação, né, de ética, ele tem que procurar ajuda, porque se ele se omitir, é igual o Martin Luther King falou, né, muito mais me assusta, não tanto o silêncio o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Né? Você tem que ir lá, se posicionar, para que outros não sofram da mesma forma. Em que ponto desse processo o trabalhador ele decide entrar na justiça contra a empresa? É um momento assim, eu identifico isso muito claro, às vezes quando ele não aguenta mais. No limite. No limite, não aguenta mais. E aí, às vezes, processa trabalhando, ou às vezes ele já saiu. Muitas das vezes eles pedem demissão, a gente tem como reverter isso depois, mas às vezes eles pedem demissão porque eles não aguentam mais. E aí eles têm essa certeza, aquele é o momento de entrar com a ação contra a empresa para reivindicar seus direitos. Como é que a justiça tem acolhido esse tipo de processo? Como é que ela entende isso? Bom, existem vários, milhares de processos, né, tratando da saúde mental, que infelizmente é um mal do século. Eu lembro quando eu estudava lá atrás, falava, 2020 vai ser o ápice, né, do comprometimento da saúde mental. 2020 chegou junto com uma pandemia e após pandemia a saúde está mais comprometida ainda, porque o importante se falar, muitas das vezes não é um ambiente de trabalho que dá aquele clique, aquele gatilho no adoecimento mental. Muitas das vezes a pessoa já tem um comprometimento já genético, fez tratamento, ok, mas em busca, né, do seu trabalho ali e tendo uma chefia, uma liderança, um colega que o assedia, aí pode voltar a doença. É raros os casos que são realmente no trabalho que elas eclodem. Acontece também, mas é muito mais de um tratamento que ela já fazia. Então, quando a justiça recebe esses processos, a gente tem que provar que foi na empresa que ele agravou ou mesmo eclodiu aquela doença. Para isso tem perícia médica, testemunhas, das palavras que eram dirigidas, da forma que era tratada, às vezes até uma coisa bem singela, bem sutil, colocar numa sala sozinho, isolado, e não tendo contato com ninguém. Então, a gente conseguindo provar, a justiça, vamos falar claro, dá ganho de causa para esse trabalhador.
No pós-pandemia, isso aí piorou? Piorou. Piorou muito. Primeiro, pelo desemprego. Também o desemprego é uma forma de adoecimento mental. E mesmo aquelas pessoas que ficavam em casa, no home office, porque é lindo falar trabalhar em casa, né? Só que trabalhar em casa, com toda a estrutura familiar dentro de casa, eu mesmo sofri isso. Eu não consigo. Eu estava dentro de casa trabalhando, falei, gente, eu não consigo. Eu me mudei de cidade e estava num lugar pequeno, não tinha um local próprio para mim. E eu falei, não consigo. Então, assim, não é fácil você conciliar trabalho, família, tudo junto. Então, isso... E aí você ainda tem que produzir, entregar relatório, né, fazer tudo. Então, isso piorou demais. E as pessoas que não tiveram essa oportunidade de trabalhar em casa, que foram demitidas, então, realmente, foi um fator complicador a pandemia. Para a gente terminar, doutora, quais são as suas orientações para, de repente, algum trabalhador que está assistindo a gente e está passando por um processo assim? Como é que ele pode resolver essa situação? E muitas vezes a pessoa tem medo de ser prejudicada no ambiente de trabalho, porque na verdade ela já está sendo. Se ela está passando por um processo assim, ela já está sendo prejudicada, né? Mas ela tem o receio de piorar a situação, porque ela pode acionar a empresa e ela pode ter a represália e ser demitida, né? Isso, acredito que existem milhares de pessoas que pensam nisso. Que dicas que você dá? Qual o caminho que essa pessoa tem que percorrer? Eu entendo o medo faz parte, mas é pior o agravamento da saúde mental. A perda de um emprego realmente também não é algo que ninguém quer, né? Não é algo que alguém queira, mas a saúde mental comprometida é muito pior. Às vezes, né, chega um absurdo de anos de tratamento. Então, assim, é buscar ajuda, buscar orientação, buscar um familiar próximo, um amigo próximo, buscar a empresa, conversar, explicar. Que se essa pessoa for demitida, é que realmente configura realmente esse ambiente hostil, né? Porque ela está lutando pelo direito dela e ela é demitida. E aí ela vai procurar justiça. E aí pode ter mais um processo. É, mais um processo. Então, assim, não tenha medo. A gente sabe que o medo faz parte, mas a saúde mental é muito mais importante. Eu vejo casos, assim, impressionantes de comprometimento da saúde mental, e quando você se afasta do que te faz mal, você fica muito melhor. Às vezes até sair da empresa, por mais que isso seja, né, aterrorizante para algumas pessoas, ficar sem um emprego, você vai estar com a saúde mental equalizada ali, entendeu? E vai prosseguir a vida, vai arrumar outro emprego, com certeza. Doutor, eu queria te agradecer, mas já queria deixar um convite aqui para você voltar, para a gente continuar esse assunto, porque a gente pode ramificar isso aí para tanta coisa. Obrigado, viu? Obrigada, eu agradeço o convite, vou voltar. Então tá joia.